nós vamos pensar sobre um dos principais princípios bíblicos, ensinos bíblicos sobre o ministério do homem. O que é ser homem de verdade? Primeiro é colocar-se como homem a serviço de Deus, do querer de Deus, da razão pela qual Deus quer que nós existamos. Ser homem de verdade não é ser apenas uma estatística sociológica no Brasil de mulheres que dominam. Não é ser empregado de uma fábrica, de uma loja, de uma empresa. Não é ter a sua profissão liberal, professor, advogado, psicólogo, médico, qualquer coisa assim. Tudo isso faz parte da sobrevivência. Mas isso não é ministério ainda. Quando a gente descobre as razões pelas quais Deus nos fez homens, a gente vai descobrir a razão pela qual também Deus não quer que vivamos. Há uma pergunta que sempre deve incomodar a nossa psique, nosso coração, é essa: por que eu existo? E porque Deus ainda quer que eu esteja sobre a terra. Em 1990, em 2019, aliás 2018, perdoe-me, eu passei uma experiência de quase morte. Eu sobrevivi a um infarto muito complicado dentro do hospital, que eu ia visitar minha filha, estava visitando. Uma dor senti, me acordei no outro dia no UTI. E depois de todo aquele processo, eu refiz a mim a pergunta que sempre me incomodou: por que Deus ainda me mantém vivo sobre a terra? Eu sou pastor há 42 anos, de uma mesma igreja. Sou pai de 2 filhos, um de 40 e uma de 37 anos, e avô de 3 netos. Tenho somados também de ministério esse mesmo tempo de casado. Mas isso não me dá o direito de relaxar a vida e não perguntar a Deus: porque o Senhor ainda me mantém sobre a terra? Porque o Senhor me trouxe aqui a Goiânia, em pleno momento de pós-pandemia, mas ainda sobre máscaras, sobre os cuidados dos mais radicais que temos que ter. E eu entendo que a minha vida tem uma dimensão sacerdotal, não só profissional, não só liberal, não só paterna, mas sacerdotal. Eu queria lhe convidar então para entender o homem como sacerdote, para ser um homem de verdade. No próximo slide, eu coloco os 2 conceitos bíblicos de sacerdote. Vocês vão ver agora, por favor. 2 termos, bem rapidamente, que se não obrigar a saber disso, só para nortear a reflexão: Cohen e Eros. Um substantivo e um adjetivo. Na visão do Velho Testamento, Cohen é aquele homem a quem Deus fez oráculo da sua voz, para dizer à família e ao povo só uma frase: assim falou o Senhor. Então olha só, essa expressão primeira, Deus nos deu, não deu às mulheres, primeiramente a nós homens. Então todo homem, solteiro ou casado, não importa o que faça na vida, se ele é de Deus, se ele é cristão, ele é de Deus, um oráculo na sua casa. Quando o homem se cala, Deus se entristece. Quando o homem se cala, ele perde, ele amputa a sua dimensão sacerdotal. Ser homem de verdade é colocar-se também de Deus como porta-voz para os filhos, para a esposa, para os amigos. Assim falou o Senhor. Naquele tempo era a Torá, hoje é a Bíblia, hoje é o que sabemos. Mas assim deve ser um homem. No grego, o adjetivo hieros é aquele homem que Deus separa para ser seu, para a sua obra. Então é a síntese. Sacerdote é aquele homem que Deus separou para falar sobre ele ao mundo. Eu não sou o que eu sou, não fosse meu pai. Meu pai é um homem simples, um homem, sabe, simples mesmo. Converteu-se muito cedo, carteiro, depois foi para os correios. E quando converteu-se, colocou a Bíblia em casa, nos falou sobre a Bíblia. 8 filhos, 2 pastores, ninguém se perdeu, que a gente ouviu do nosso pai. Assim diz o Senhor mora nessa casa. A questão é que nossos filhos ouvem de nós. Cantamos nos templos,
falamos na igreja e em casa. Por que nos calamos? Batemos ponto, assinamos ponto, trabalhamos, pagamos funcionários, vivemos, sobrevivemos, nos entretemos. Mas o que fazemos na nossa vida com atalaias de Deus, sacerdotes que Ele nos quer? Só depois eu vou lhe dar o texto bíblico. Então olha só nesse slide, o que quer dizer a dimensão do nosso ministério sacerdotal. Por favor, próximo slide, querido. Na Bíblia, há 4 dimensões sacerdotais que implica a gente assumi-las hoje ainda. Olha só, por favor, quais são as 4? Na sequência, por favor. Pode abrir a tela toda, que está em PowerPoint, mas pode abrir tudo. Primeiro, era dever dele santificar-se pelo povo. Número 2, olha, interceder pelo povo. Terceiro, falar para o povo em nome de Deus. E quarto e último, ensinar o povo a se relacionar com Deus. Agora veja bem, assim a nossa vida em casa, no trabalho. Vamos pensar família primeiramente. É nosso dever em casa orar pela nossa família. Pedir a Deus pelos filhos, pela esposa, pelos sonhos, pelo trabalho. Quantos homens não ficam em casa de joelhos? Ou uma pergunta melhor, qual a última vez que seu filho lhe viu em casa de joelhos? Você se lembra? Tem ideia disso? Também se sacrifica pelo povo. O homem em casa é a encarnação da santidade, do exemplo, da ética, do testemunho. É o homem primeiramente, que ensina a família a buscar a Deus, a se relacionar com Deus. E quando isso acontece, você vive uma dimensão sacerdotal. Agora, se você olhar para esses 4 princípios, quanto longe nós estamos? Primeiro, às vezes em casa, nosso exemplo não é o melhor. Às vezes, nossos filhos já nos viram brigando com a esposa, com eles, qualquer coisa, mas nunca nos viram de joelhos, orando por eles. Às vezes, nós nos calamos mesmo. Temos vergonha de pegar a Bíblia, dizer: nessa casa é casa de Deus. Isso não se faz, isso não se vê, isso não se escuta. Vamos para a casa de Deus. E principalmente há caminhos entre a família e Deus que passa por a gente. Eu vou contar uma coisa a vocês, e eu digo com muito amor de ler a Bíblia, vai ser na sequência, preste atenção. Sempre gostei de estudar, não por vaidade, mas por necessidade. Eu gosto de estudar, gosto. Eu tenho 2 filhos. Deus me deu a bênção de ter um apartamento onde eu moro, pago. Eu, um pastor, foi uma grande conquista. Estudei universidades, fiz tantas coisas. Mas eu ia morrendo. Eu descobri depois, eu só teria um motivo, se é que eu poderia ter esse motivo, de ter um orgulho na minha vida de homem. É que meus filhos dissessem a mim, ou à igreja, no meu funeral: meu pai foi um homem de Deus. Do que eu vi foi um isso, aquilo. Meu pai foi um homem de Deus. Se isso fosse ouvido, eu diria: teria valido a pena a minha vida. Assim somos nós. Lute, conquiste, trabalhe, sobreviva, se empenhe, se motive, mas permita-se, na sua biografia de homem e de pai, essa expressão sacerdote, um homem de Deus. Senão, no jogo da vida vamos terminar perdedores. E aquilo que é sentido fica vazio. E a memória não pode ser eternizada como Deus quer que o façamos. Então eu escolhi um texto bíblico, Provérbios 4:1-5, que é o texto mais bonito na Bíblia para entender essa dimensão nossa. Depois eu vou falar sobre a dimensão da paternidade e termino rapidamente com roupas, 3 peças do sacerdote hoje. Por favor, olha só o texto bíblico. Eu queria que você lesse comigo, tá bom? Ou talvez assim, vamos interagir. Na parte das letras brancas eu leio, essa parte amarela você lê com ênfase, porque tem a ver com gente, como homens, como pais. Vamos lá? Houve filhos, houve o quê?
e estai atentos para conheceres o entendimento que vos boa doutrina. Não deixeis o quê? Quando eu era filho, tenro e único diante da minha mãe, então, o quê? O que ele ensinava? Retenha o teu coração as minhas palavras. E vive, adquira sabedoria, adquira entendimento e nem delas te apartes. Esse texto tem uma espécie de suprassumo bíblico do que Deus quer de nós na relação homem-sacerdote, pai-sacerdote, homem de verdade. Nesse próximo slide eu falo sobre as dimensões da nossa paternidade. Veja que coisa interessante, por favor, vamos aprender. Há 5 dimensões que repousam sobre a nossa vida. Queridos, isso é profético, isso é urgente, isso é imperativo, isso é inegociável, se é que somos de verdade homens de Deus. A primeira é a dimensão pedagógica, a dimensão espiritual, a dimensão moral, social e, claro, espiritual. Primeiro, todo pai é, por natureza, um pedagogo. Lembra, houve filhos à instrução do teu pai. O que é isso? O pai é um exemplo. Eu não tenho memórias da minha infância de grandes coisas, era uma família pobre. Eu vim conhecer um carro já pastor, e foi uma Kombi. E Jabes Alencar sabe muito bem disso, como eram os pastores daquele tempo na Paraíba. 12 anos meu carro foi uma Kombi. Mas o que eu me lembro da minha infância, carros não, viagens não, hotéis não, o que é que eu me lembro? Uma mesa, 8 filhos, irmãos, e meu pai nos ensina na Bíblia, hinos da harpa cristã. No domingo, éramos 8 numa fila para pegar um ônibus, 2 do seu braço, para nos ensinar o caminho de Deus, pela palavra, pelo seu templo. Pai é um pedagogo, pai ensina. Não quer dizer que tenha mestrado, não precisa ter curso de faculdade, não é essa dimensão acadêmica, é a dimensão do exemplo. Como ser para sua mãe, como ser para os outros, como ser para a igreja. Você imagina uma cena que mais ou menos assim, o filho tem 15 anos, está decidindo se igreja é ou não importante, se vale a pena não vir para a igreja, que a pressão é muito grande sobre ele. É domingo de manhã, o pai se acorda, prepara a família, pega o carro e diz: vamos para o culto da nossa igreja. O filho entende que é um caminho a ser seguido, do qual o pai não abre mão. Agora olha a segunda cena. O mesmo filho está em casa indeciso, igreja ou não, e o pai bota uma bermuda. Naquele domingo melhor é Fórmula 1, melhor é futebol, melhor tudo menos igreja. O pai que está dizendo ao filho que igreja é uma opção. Igreja não é um estilo de vida, é uma opção que você faz com quem vai a qualquer outro lugar. Quando você vive, você ensina. E ao ensinar, você vive uma dimensão pedagógica da sua vida como sacerdote. Nunca pensei meu domingo a não ser na igreja. Isso aprendi com meu pai, quando eu era tenro e ainda criança. A dimensão 2 é a dimensão espiritual. A gente em casa, escute, a encarnação da graça. Agora, temos temperamentos diferentes. Uns de nós somos explosivos, somos tímidos, somos ousados, somos retraídos, somos falantes, somos silenciosos, somos melindrosos, também somos mais bem resolvidos, não importa. Mas do jeito que somos, nós somos em casa a encarnação da graça e do amor de Deus. Somos uma Bíblia de carne e osso. Somos o evangelho ambulante, somos isso. Eu estava conversando com colegas e lembrando, eu tive a honra de ser recebido de Anápolis para cá, que ontem estava em Anápolis, pelo pastor Flávio, advogado brilhante. Meu filho também o é. Escute isso. E meu filho, vivendo bem, com um carro bom, com um apartamento próprio, com seus sonhos, vem para mim chorando. Chorando. Dizer: pai, eu preciso lhe falar uma coisa. Que é, André, o seu nome? Eu não sei porquê, pai. Eu estou bem, mas não estou feliz. Por que, filho? Porque queima em mim um desejo de trocar a tribuna pelo púlpito. Eu acho, pai, que Deus está me chamando para ser pastor. É assim que eu me sinto.
eu queria continuar as pegadas da sua vida. E hoje, nesse processo da minha vida, Deus levanta meu filho para ser, de alguma forma, aquele que vai continuar o meu trabalho. E eu me sinto feliz que esse meu filho aprendeu comigo a ser crente, também está aprendendo comigo a ser ministro. Seu filho vai aprender a ser crente, não é numa classe de uma igreja, não é no culto da juventude. Ele vai viver a sua crença, vai crescer, mas ele aprende a ser de Deus olhando para a sua vida. É a graça em casa. Mas às vezes na igreja nós somos pais alegres em casas silenciosos. Na igreja às vezes tolerantes em casas intolerantes. Abraçamos irmãos e afastamos os filhos. Damos a paz a todos em casa. Na igreja em casa falamos com ninguém. E o filho fica numa esquizofrenia espiritual terrível. Quem é meu pai afinal? Que igreja é essa? Quer dizer esse, porque nem sei o pai que tem, imagina o Deus a que ele serve. A dimensão moral é o exemplo de vida, envolve a ética, envolve o testemunho prático do dia a dia, envolve o filho ter certeza de que o pai não tem nada a esconder, envolve geladeiras abertas, envolve gavetas abertas, caminhos abertos, envolve celulares sem células, sem senhas secretas. Pai, me dê seu telefone. Por não, filho. Presta a internet. Por não, filho. Envolve privacidade, mas sem medos. Envolve uma dimensão que hoje se procura. Quem é o homem de Deus afinal? Meu pai é honesto, meu pai é sincero, meu pai é verdadeiro, é confiável. Quem é meu pai? Escute uma coisa, há sobre nós homens um peso muito grande. Quando nossa filha vai casar, ou ela procura no outro homem o pai que tem, ou procura no outro homem afastar-se do pai que teve. E quando ela procura no outro homem o pai que ela tem, ela está dizendo: pai, se meu marido parecer com você, pai, eu sei, vou ser feliz. Essa é a dimensão que pesa sobre a gente. E eu tenho a alegria de dizer a vocês também: meu genro é pastor. Minha filha casou com um pastor. Que minha filha aprendeu em casa que vale a pena, ou vale a pena ser filha de um pastor. E a dimensão finalmente da nossa vida afetiva. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Escute, a vida nos brutalizou. Eu sou nordestino. O pastor Jabes Alencar sabe um pouco, porque ele viveu menos no Nordeste do que eu. Deus deu a bênção de tirá-lo quanto antes. Mas Jabes, olha o jeito dele. Ele é carinhoso, ele é afetivo, ele abraça, isso é Jabes Alencar. Então eu aprendi a ser assim desde cedo. Mas a vida nos brutaliza. O que é que eu aprendi um certo tempo da minha vida? Homem que é homem não chora, homem que é homem não dá beijo, homem que é homem tem que ser sisudo, tem que ser carrancudo, tem que ser duro para ser homem. Isso é mentira. Homem tem coração, homem tem afeto, homem tem lágrimas. Não é verdade, Jabes? Homem beija, homem não tem medo dessas coisas. Nosso filho está ali olhando para a gente. E quando ele vê você abraçado com a mãe dele, ele diz: eu quero um dia ser assim também. Escuta uma coisa: o lugar mais seguro para um filho não é no consultório de um psicólogo, nem também no gabinete de um pastor, porque são substitutos da ausência de um pai. O lugar mais seguro para um filho é o colo do pai, no sentido mais amplo possível. O colo do pai é o ninho do afeto. Quando o pai beija um filho, o pai às vezes fecha brechas para um futuro complicado desse filho. Seja afetivo para ser homem de verdade. Se dá tempo ainda, eu espero que dê. Diga: filho, papai te ama. Eu não tenho jeito. Você olha para mim, gente. Eu não tenho jeito de quem é gay. Eu não tenho esse jeito. Não tenho. Mas se eu andar com meu filho, vão achar que eu sou um velho muito safado. 65 anos abraçado com um jovem, trocando beijos de carinho na rua. Porque eu abraço meu filho.
onde ele está, ele tem quase 2 metros, ele baixa a cabeça, eu beijo o seu rosto. E eu quero que ele saiba que pai é também afeto no dia a dia. Deus nos ama. Todo dia Deus nos beija o coração. Todo dia Deus nos abraça com a sua graça. Deus nos faz sorrir com o seu amor. Porque nós não somos assim. Mas a cultura fez um estrago com a gente. Olha só, eu vou fazer um pequeno passeio de 2 minutos para vocês entenderem que não era para ser assim. E um dia a cultura, que hoje também nos afeta, nos intimida, nos amedronta, nos oprime, nos diminui, fez isso com os homens. Me olhe por favor esse slide na sequência para entender o que eu vou dizer a vocês, para a gente terminando, por favor. No tempo bíblico, o sacerdote tem isso eu peguei na internet, essa roupa complicada, a gente não sabe se é... O que é isso? Tem hora que você acha lindo, tem hora que você acha estranho, tem hora que acha carnavalesco, o que é isso? Mas é simbólico. Porque haviam roupas sacerdotais. E nessas roupas eu separei algumas peças com as quais eu quero pensar com você hoje à noite. Primeiro, a estola. Pode abrir todo o slide da estola, por favor. A estola que nós sabemos, sobretudo quem tem uma tradição católica, o metodista, o anglicana e às vezes até mesmo presbiteriana mais tradicional, uma peça sobre os ombros, em que o sacerdote tinha escrita nessa peça os nomes dos filhos de Israel. E tinha o dever de orar por eles, de interceder por eles. E quando ele podia, ele lia nome por nome. Isso eram eles no passado. Mas hoje, o homem sacerdote também tem que ter sua estola. Quando é que você usa uma estola? Quando você em casa se ajoelha e ora para os seus filhos. Chora por eles. Mesmo. Os nomes. Deus abençoe Antônio, José, Maria e Joana, são meus filhos. Pai, livre das drogas, do pecado. Ó Deus, livre, Senhor, dos males, de tudo que é ruim. Chora por eles. Nós não temos ideia dos perigos que eles correm, não temos ideia. Não temos. Ora por eles. E Deus cria nessa relação com a estola sacerdotal um vínculo espiritual tão forte, que abala os céus, que afeta a casa e que muda os nossos filhos. E eu todo dia oro pelos meus filhos, pelos nomes, Thaís e André. Eu digo, não digo Senhor abençoe meus filhos, Senhor abençoe André, meu filho. Livre ele de assalto, de sequestro, de doença feia, do mundo, das boates, do álcool, das drogas. Senhor, livra meu filho, Senhor. Senhor, livra minha filha, antes de casar, de homem mau, rude, carrancudo, mesquinho, avarento, ciumento, cretino, faça a minha filha sofrer. Livre, Senhor, minha filha desse tipo de homem. Também, Senhor, livre de outros males. Agora, olha uma coisa interessante. Quando a estola funciona, eu estava em casa, do nada, vocês sabem o que é isso? O Espírito Santo falou no meu coração, vá visitar a Thaís e sua filha. Era 9 da manhã, nunca fiz isso. De manhã, fazer o que na casa da minha filha, às 9 da manhã? É hora de acordar-se, da intimidade. Mas eu fui. Cheguei lá e encontrei minha filha saindo para o dentista. Deus disse, leve ela para o dentista. Eu disse assim, Thaís, o papai leva você. O marido disse, não pastor, eu levo. Não, o papai vai levar. Levei para o dentista. Escuta a história. Chega no dentista, ela disse, obrigado pai, meu esposo Júnior vai me buscar. Eu vou esperar você, Thaís. Eu não sabia de nada. Depois de meia hora no dentista, minha filha sai tremendo. Tremendo como se fosse uma pessoa em convulsão epiléptica. Uma coisa estranha, convulsionando, tremendo. Eu pulei da cadeira, que é isso, Thaís? O médico disse assim, o dentista, leve urgente para o médico, pastor. No processo dentário, tratamento, ela pegou uma infecção, um vírus desceu do dente, estava indo para o coração. Ela ia morrer em minutos. Morrer em minutos. Tremendo. Eu chamei para o hospital, o médico da igreja atendeu, correu para colocar a Thaís sob cuidados, me chamou a parte desse pastor, ore aqui por ela enquanto eu cuido, que ela corre risco de vida, porque se esse vírus, essa bactéria chegar no coração, da endocardite, é segundos.
Aí no hospital voltei a fazer o que eu fazia em casa. Orei. Depois eu entendi assim. Eu fui no hospital, fui buscá-la em casa para livrá-la do laço de morte. Agora, como Deus faz a recíproca? Eu levei para o hospital, de tarde fui visitá-la. Sofri tanto com essa cena, fui visitá-la. Visitando minha filha, senti uma dor no coração muito grande. Uma dor estranha dentro de mim. Nem sabia que era coração, uma coisa como que fosse implodir-me de dentro para fora. Do quarto com ela, eu fui na emergência. Da emergência acordei, operado na UTI. Coloquei um estento, estava infartando. Orar pela filha também salvou a minha vida. Quando você usa a estola em casa, Deus amplia seus caminhos. E Deus traz também muita cura à sua vida, à sua alma. Há um segredo em vestir a estola e orar pelos filhos. Mas eu queria fazer uma pergunta. Por favor, me responda. Sem nenhum drama, só com amor me responda. Qual foi a última vez que em casa você vestiu a estola sacerdotal e orou pelos seus filhos? Você se lembra? A gente cobra tanto deles. E nem sempre ora por eles. Intercede por eles, como fazia Jó. Segunda peça desse sacerdote, do homem, por favor, é o peitoral. Vocês sabem muito bem, quem vai a Israel sabe disso mais ainda. Em que o sacerdote tem no seu peito, vocês viram aquela imagem, as 12 pedras com os nomes Urim e Turim. E ali servia uma espécie de norte, para que o sacerdote dirigisse o povo segundo a direção de Deus. Era uma espécie de bússola sobre Deus quer e Deus não quer. Como isso é lindo, quando a gente em casa, a gente homem de verdade assume esse peitoral de sacerdote, a gente em casa é referência para o futuro dos filhos. O filho sabe, vou falar com meu pai tem uma palavra. Deus usa meu pai é ponderado, meu pai é sábio, meu pai é homem de Deus. Coisas mínimas, pai, fulano quer namorar comigo, o que é que o senhor acha, pai? Pai, chegou o vestibular, o que é que o senhor acha que eu devo fazer? Pai, estou sofrendo, pai, como é que eu lido, pai? Agora, hoje há uma coisa triste, sabe, que em vários lares, como pastor, fica amedrontado, sabe o que é? Muitos filhos nossos, quando querem direção, procuram um tio deles e não a gente mais. Que meu tio tem tempo para mim, procura o pastor. Se você for à minha igreja, e Jabes conhece muito minha igreja de João Pessoa, vai a um culto, vai ver uma cena estranha, dominical, estranhamente dominical. Acaba o culto, faz uma fila de criancinhas, eu fico de joelhos para estar na altura delas. Me beijam, me tomam bênção, uma coisa muito do Nordeste. Mas eu não sou o pai delas, me chamam de pai. E por que estou ali? Porque em casa o pai não faz isso. Nos adolescentes, pastor, o que é que você acha dessa menina para namorar? Como é que eu vou responder? Falou com seu pai, mas papai não me escuta. Vestibular, pastor, o que é que o senhor acha? Direito, arquitetura, como vou saber, filha? Fala com teu pai, meu pai disse que eu me vire. Quando o pai usa o peitoral, o pai é em casa bússola de Deus, que dá direção aos filhos, dá segurança aos filhos, porque meu pai é homem de Deus, meu pai é homem de verdade. Quando a gente perde esse referencial, a gente fica apenas como provedor, mas sem estolas, sem peitorais, nós somos amputados na essência da paternidade, do que Deus quer de nós. Isso também envolve até a nossa própria esposa. Nossa casa é um lugar sagrado. A terceira peça, por favor, a última que eu quero falar para vocês, é a mitra. É fácil ver aquilo na cabeça de alguns sacerdotes católicos romanos, sobretudo do bispado para cima. Mas no sentido bíblico tinha outra referência simbólica. A mitra era usada, em cima dela tinha uma inscrição: santidade ao Senhor. Aquilo dizia para o povo que aquele homem sacerdote representava ali de Deus a presença, de Deus a santidade, a glória. O respeito tem que ser dado, aquele homem é santo. E nos convida à santidade.
Hoje há uma crise em nossos lares. Às vezes a gente quer que o filho não beba, mas se o filho abre a nossa geladeira, tem lá diferentes tipos de uísque, de bebidas alcoólicas. Queremos que nosso filho frequente a igreja, que nós não vamos mais. Queremos que nosso filho siga um caminho que nós já deixamos há muito tempo atrás. Eles nos vêm mentindo, nos vêm agredindo a mãe deles, nos vêm fazendo coisas que não são inconcebíveis. E de vez em quando, ainda bem que não é sempre, nos flagram em sites pornográficos e ficam na crise, no silêncio. Meu pai faz isso, eu não sabia. Como eu não sabia? Eu sou terapeuta e atendo na semana 2 dias só no sentido terapêutico. Eu falo da minha igreja, meninos e meninas com essas crises. Eu não sei se eu quero ficar pastor nessa igreja mais. Por que, filha? A igreja é tão boa. Porque aqui meu pai frequenta. Eu quero que o senhor saiba, meu pai é um aqui, outro em casa. Aqui ele canta, em casa ele espanta. O senhor não sabe, meu pai mente para a gente. A gente vê meu pai bêbado em casa. Pastor, se eu ficar aqui, talvez não consiga mais ser evangélico por muito tempo. Deixa eu sair. Santidade ao Senhor. Homens de verdade não têm medo de ser homens. Botam gravata, trabalham, usam jeans, brincam, têm seu futebol, se divertem. Nada disso é pecado, pelo contrário, isso abençoa a nossa vida. Mas homem de verdade usa estola para abençoar a família. Tem um peitoral para dizer direção de Deus para minha casa. Tem na sua cabeça um símbolo de santidade, chama a família. Nessa casa não, aqui somos do Senhor. Pastores têm exemplos da sua própria vida. Há mais ou menos uns 4 meses eu me indispus na minha igreja contra um médico famoso. Descobriu que a filha estava tendo um caso sexual com o namorado, vida sexual intensa. Olha que conversa estranha. Filha, vem cá, filha. Papai não lhe quer ir em motéis, vem para casa. É mais seguro, é mais limpo. É pandemia, filha. Leva para o teu quarto. No quarto ela engravida. Também no quarto ela aborta, em crise. E vem falar comigo com o pai. Pai, não é esse caminho, pai. Não é expulsar a filha de casa. Não é dizer, não lhe quer ir em motel, venha para casa. Casa não é motel gratuito, não é motel familiar. Filha, papai lhe quer santa. Vamos lutar contra essa tentação, vamos conversar sobre isso. Papai te abraça, papai te perdoa. Vamos falar sobre isso, filha. Não é onde você faz, é por que você faz. E papai quer lhe ajudar nessas coisas. E foi essa conversa que propôs a reconciliação dos dois. Diz assim a filha, pai, não deu para segurar, mas eu sabia que estava errada. Não deixe que a minha casa assine os meus próprios erros. Não faça isso. É assim que somos, homens de verdade, quando vivemos em casa esse ministério sacerdotal, com os filhos, com a família como um todo. Mas há um desafio que eu quero fazer antes que a gente termine. Olhe, por favor, para essa tela no próximo slide, por favor. Se naquele tempo esses homens usavam estola, usavam mitra, usavam peitoral e tantas peças mais, eu só coloquei 3. Eu quero lhe convidar para a gente fazer um guarda-roupa depois desse congresso de homens. Que tal a gente chegar em casa e fazer uma reforma interna de nossos próprios armários, nossas despensas da alma. A gente trocar de roupa em nós mesmos, não em cabides, mas em valores que a gente assume dentro da gente, para sair daqui desse abençoado congresso, dessa abençoada igreja, que tem um nome muito raro no Brasil, Catedral da Família. A gente vive aqui família. E a gente sair para a vida, como que toma um banho de shopping, mas de uma loja de Deus, com roupas novas, valores novos para o Senhor. Olha como eu queria, sim, a verdade como fundamento da vida, a justiça como modo de viver,
a integridade como legado, o amor como retrato da nossa alma, o trabalho como exemplo de quem somos dignos, a humildade com a marca de quem somos, a família com nosso maior patrimônio, a fé como inspiração e riqueza, o reino de Deus como prioridade máxima e paixão, e o temor a Deus como princípio de sabedoria. Se a gente vestir este guarda-roupa, nós seremos homens bem vestidos e homens de verdade. Certamente o Senhor vai nos ajudar a fazer essa mudança de guarda-roupa interior, para nos vestirmos nesse mundo como sacerdotes, não enfeitados como no Velho Testamento, não precisa, mas embelezados por dentro, com a doce e santa presença do Senhor. Então eu quero nos convidar agora, vocês vão ficar sentados por enquanto antes de orar. A gente vai repetir todo esse guarda-roupa. E eu vou chamar pelo primeiro nome, você responde como um grande coral de homens. E o homem quando fala junto, o homem canta junto, o homem quando grita junto, é imbatível. Quem aqui já serviu o exército sabe o que eu estou dizendo. Voz de homem é trovão que ecoa no silêncio desse mundo. Vamos lá. Eu lhes convido, sem exceção, solteiros, casados, viúvos, não importa. Todo mundo aqui que se sabe homem de Deus, vai comigo o desafio de vestir essas peças na sua indumentária masculina, a partir de hoje, como homens de verdade. Vamos lá. Os ornamentos do pai sacerdote hoje. A verdade. A metade não falou. A gente vê quando a máscara faz plim plim. Vamos recomeçar. A verdade. A justiça. O amor. O trabalho. A humildade. A família, a fé, o reino de Deus e o temor a Deus. Assim se veste um homem de Deus, um homem de verdade. Assim nos vestiremos nós. Fique em pé, por favor. Por favor, coloque o próximo slide, por favor, a mídia. E eu queria que a gente terminasse com esse texto de Jó. E eu quero orar com você e por você. Olha que coisa linda. Assim fazia Jó. Decorridos turnos de dias dos seus banquetes, Jó enviava os seus filhos e os santificava. Olha que sacerdote era ele. E se levantava de madrugada, vestia estola e oferecia sacrifícios e holocaustos, segundo o número dos filhos dele. Porque dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado contra Deus e até blasfemado em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Nós vamos fazer 2 orações. Eu não vou chamar ninguém à frente, não é momento. Uma bênção arônica que vem a última do slide. Eu vou pedir que todo mundo aqui comigo, a gente levanta o clamor pela nossa família. Nossa casa. Ninguém pensa por você, por si agora, só pelos filhos, netos, esposa, família, enfim. Que Deus tenha misericórdia e Deus cubra eles com a sua graça. Vamos orar por isso primeiramente comigo, vamos lá. Levanta o clamor. Eu só começo e vocês vão embora. Eu sou batista, vocês são pentecostais. Então, por favor, não me decepcionem. Que aqui se tem alguém frio sou eu. Vocês aqui são a quentura da minha vida. Vamos lá? Deus amado, Pai querido Senhor, nós levantamos um clamor pela nossa casa, nossos filhos, nossa família, nossa esposa, nossos netos, para quem é avô, sobrinhos, Senhor, irmãos, Senhor. Ó Pai, abençoa nossa casa. Queremos casa do Senhor, ao Senhor consagrada, Senhor. Queremos ser, em nossa família, sacerdotes do Senhor. Pai, nos abençoe com força, vigor, alegria, santidade, ó Pai. Assim oramos que assim cremos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória para mim, todo mundo vai erguer as 2 mãos. A gente não pode, nem deve abraçar, nem sair do seu lugar. Mas em nós há uma cintura que é móvel, pelo menos por enquanto. Dá para você fazer esse jogo de cintura. Você vai olhar para trás e você vai com as mãos e com os olhos
abençoar os homens perto de você. Olhe para trás, de lado, e abençoe. Levanta as mãos e jogue bênção sobre eles. Profetize bênção. Deus te abençoe, homem de Deus. Deus abençoe, homem de Deus. Deus abençoe, homem de Deus. Para que sejamos sacerdotes do Senhor. Obrigado e Deus abençoe a todos. Amém.